Queridos irmãos, para nossa meditação bíblica neste dia, vamos ler o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 23, dos versos 20 ao 23. E eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Agora vamos ler o profeta Isaías, capítulo 58, 11. O Senhor os guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca se faltam. Queridos irmãos, quando Moisés soube que não entraria na terra prometida em Canaã, ele se preocupou com aquela multidão que ele dirigia como profeta e legislador. E ele falou ao Senhor para que escolhesse alguém para substituí-lo. E Deus citou o nome de Josué. Esse anjo que Deus prometeu enviar diante dos seus servos não é Josué, como já ouvi interpretação nesse sentido. De fato, essa promessa divina trata-se de um ser angelical que ia à frente de Israel em sua marcha pelo deserto. No texto de Juízes, capítulo 2, dos versos 8 e 9, diz assim: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no termo de sua herança em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Viram? A Bíblia chama de Josué servo do Senhor, não o anjo do Senhor. Portanto, Josué não era o anjo do Senhor, mas um servo abnegado, um servo altruísta, um servo dedicado na presença do nosso Deus. Infelizmente, pessoas que não leem a Bíblia com atenção, eu chamo até de inescrupulosos, tentam adaptar, queridos irmãos, esta palavra que eu li aqui no início aqui para a figura de Josué. Vamos ler novamente um pouco aqui. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado.
E Deus falou mais, que eles deveriam guardar-se diante deste anjo, ouvir a voz do anjo e não provocar a ira do anjo, porque Deus não perdoaria a rebelião deles. Queridos, quando Moisés saiu com o povo escravizado do Egito, ele necessitava de uma ajuda extraordinária, uma ajuda magnífica para conduzir uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. E aqui Deus faz a promessa de que nessa jornada de 40 anos pelo deserto, o anjo iria à frente deles até chegarem à terra da promessa. Esse é o anjo da presença de Deus. O próprio Deus falou que o anjo estaria representando-o. Então, o texto que eu li é a palavra de Deus a Moisés, não tratando de Josué. Este anjo é o mesmo que apareceu a Moisés numa coluna de fogo, lá em Êxodo 3, versículo 2, e depois numa coluna de nuvem. Após a morte de Moisés, Josué estava preparando os homens de Israel para invadirem Jericó, quando recebeu a inesperada visita deste mesmo ser angelical, que disse ser o príncipe do exército de Deus, ou seja, o anjo do Senhor. Josué 5,14. E depois de Josué, o anjo continuou aparecendo nas Escrituras. Vemos lá em Juízes 5:23, Juízes 6:11, entre outros textos da Bíblia. Incrível, meus queridos irmãos, que o anjo do Senhor que apareceu a Josué mandou ele tirar a sandália dos pés, porque aquela terra era santa. Do mesmo jeito que o anjo do Senhor falou a Moisés. Vamos ler esses dois textos bíblicos. O primeiro, Êxodo 3, do 2 ao 5. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: e não te aproximes daqui. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Agora vamos ler Josué 5:15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. 40 anos se passaram e o anjo não envelheceu, queridos. Portanto, repetiu as palavras ditas a Moisés ali a Josué. Também, queridos, quando deixarmos este mundo físico para morar com Jesus nos céus, receberemos um corpo incorruptível de glória que não muda, não envelhece, eterno como dos anjos. Maravilha isso, não é mesmo? Observe o que o apóstolo Paulo escreveu. E se agora cada um de nós ainda tem um corpo como o de Adão, um dia viremos a ter um corpo semelhante ao de Cristo.
Uma coisa vos garanto, irmãos, é que um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não têm uma natureza que lhes permita viver para sempre. Mas posso revelar-vos um mistério, é que nem todos morreremos, contudo todos receberemos novos corpos, e tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar, porque haverá no céu um toque de trombeta e todos os cristãos que já morreram tornarão à vida com novos corpos que nunca mais hão de morrer. Então nós, os que estivermos vivos ainda, seremos igualmente revestidos de novos corpos, pois os nossos corpos terrenos, sujeitos à morte, serão transformados em corpos celestiais que não podem morrer, mas que viverão para sempre. Quando isso acontecer, quando os nossos perecíveis corpos terrenos forem transformados em corpos celestiais que nunca morrerão, então se cumprirá o que diz a Escritura: a morte foi tragada na vitória. Onde está, pois, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte reside no pecado, e o poder do pecado está na lei. Como estamos gratos a Deus por tudo isso, pois Ele quem nos tornou vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes, trabalhando com entusiasmo na obra do Senhor, pois sabem que nada do que fizeram para Deus será em vão. Queridos, eu fico emocionado com a leitura deste texto aqui, com estas palavras gloriosas que se cumprirão literalmente na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que têm uma vida no altar, que vivem de santidade, aqueles que morreram para o mundo, como Paulo falou, e vivem agora para Deus. Olha, veja que o anjo falou para Moisés tirar as sandálias dos pés, falou para Josué também, porque aquele lugar, queridos irmãos, se transformou num lugar santo, um lugar da presença e da glória de Deus. Onde Deus está, as trevas se vão, a opressão se vai, a presença de Deus é absoluta, aleluia. Então, tirar a sandália dos pés, queridos irmãos, me faz lembrar também de um costume do povo hebreu, descrito no livro de Ruth, no capítulo 4, dos versos 7 e 8. Quando um marido morria naquela época, a viúva perdia a sua propriedade, possivelmente, irmãos, por causa dos impostos pesados ou de dívidas, entre outras coisas. Mas era a lei da época. Ela podia remir a sua herança por intermédio de um parente próximo chamado de remidor. Até engraçado isso, mas esse remidor tinha que apresentar um sapato para os líderes da cidade. Depois desse procedimento, ele trocava o seu sapato, dando ao parente mais próximo a restituição da propriedade perdida. Assim aconteceu com Boaz, que teve de apresentar o seu calçado em Belém em nome da esposa do seu irmão Noemi. E ele depois casou-se com Ruth,
E Davi veio da descendência direta ali de Ruth. Incrível, queridos irmãos, é que o anjo do Senhor pediu também Josué que tirasse seu sapato dos pés, voltando a este ensino errado de que o anjo do Senhor é Josué, queridos, que acompanhava Israel até o fim da jornada. Confesso aos queridos irmãos que no meu zelo de não pregar heresia ou ensinos contrários, errôneos às sagradas escrituras, nós chamamos de ensinos antibíblicos, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, né, e até receio de ministrar ensinos em cima das profecias de Apocalipse. Nós vemos tantas aberrações na internet e também pregado nos púlpitos de forma totalmente contrária daquilo que João viu na ilha de Patmos e também Deus falou. Esse erro grasso, queridos irmãos, é de quem não lê Bíblia. A esses, fica a advertência do apóstolo Tiago em seu livro: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3, versículo 1. Então você que é mestre, é pastor, é professor da escola bíblica dominical, é um evangelista, um missionário, tenha o cuidado, querido, de ficar restrito, focado, ligado apenas naquilo que Deus disse. Não inventa as coisas. Portanto, aquele anjo que guiou Israel até a terra prometida era um ser sobrenatural, angelical mesmo, que levava o nome do Senhor consigo, como Deus falou, e que significa que ele carregava a sua teofania, a autoridade, ou seja, a natureza de Deus em si. O único que levou de fato o nome de Deus consigo foi o seu Filho. Na sua oração sacerdotal, Jesus Cristo afirma: Pai Santo, guarda-me em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós, porque eu estava com eles e guardava-os em teu nome que me deste. João 17, do 11 até o 12. O ministério dos anjos, queridos, não ficou no Velho Testamento, continuou em toda a história do Novo Testamento e continua nos nossos dias. Mas não se iluda que existe um anjo da guarda que acompanha cada pessoa em qualquer lugar ou ambiente. Se essa pessoa está cometendo um assalto, o anjo não está ali para protegê-lo e ajudá-lo, não. Se ele está num prostíbulo praticando um adultério, este anjo não pode estar num lugar podre, num lugar assim, não. Se esta pessoa está correndo a 150 km por hora numa estrada onde diz que deve correr no máximo 80 e ele está bêbado, ele não vai poder contar com a ajuda de um anjo para guardar sua imprudência, a sua imperícia, o seu pecado, não. Quantas pessoas que se dizem servo do Senhor extrapolam os limites nas estradas, correm tanto e muitos morreram. E eu até duvido, se um morreu a 150 por hora por imprudência, eu duvido se esse se salvou, porque na verdade ele suicidou.
E a Bíblia diz de forma bem clara, né, os ensinos do apóstolo Paulo, que nós somos templo do Espírito Santo, e aquele que destrói o templo do Espírito Santo perecerá. Então, aquele que suicida, querido irmão, não pode ser salvo. Essa é a realidade da palavra de Deus. Então, muitas pessoas têm uma visão errada, uma visão totalmente míope, né? Porque não lê a palavra de Deus, achando que tem um anjo ao seu lado a qualquer momento de sua vida. É claro que a palavra de Deus, queridos irmãos, nos ensina uma coisa que é indiscutível. Não adianta um debate com relação a isso. A Bíblia diz que o anjo só pode ajudar quem teme e serve a Deus. Observe aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Observem estas palavras, querido. Se você, de fato, é uma pessoa que pode contar com a ajuda de um anjo continuamente, você teme a Deus, você serve a Deus com inteireza de coração, observe essas pessoas aqui, se eles temiam a Deus ou não, quando o anjo veio para protegê-los. Daniel, observe aqui, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel 6:22. Observaram, queridos, Daniel chegou a dizer que não foi achado nele pecado para estar naquela cova ali dos leões. Tudo que ele estava fazendo é orando ao Senhor, ali com a janela aberta e virado para a sua terra, que ficou para trás, né? Porque Daniel agora é um cativo na Babilônia e ele orava virado para Jerusalém. Os que andam nos caminhos de Deus têm a proteção do anjo. Veja aqui, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, do 11 ao 12. O apóstolo Pedro, será que o apóstolo Pedro era um homem que temia a Deus também, querido? Porque ele tinha um anjo ali com ele, observe aqui. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim eram. E eles diziam, é o seu anjo. Atos 12, 13, 15. E de fato, o anjo de Deus esteve ali com Pedro no presídio, tirou dali. As criancinhas, querido, que ainda não entraram na idade da razão, ou seja, não sabe discernir o que é certo e errado, portanto ainda não estão cometendo pecado, né? Observe o que disse Jesus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino de Deus?
E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 2 e 10. Queridos, para encerrar, se você ama o pecado, vive distante de Deus, não pode contar com a ajuda do anjo do Senhor, não pode contar com a ajuda de Deus. Deus falou, deixou bem claro para o rei Asa, né, que ele estava com ele enquanto Asa estivesse com ele. Ou seja, Deus não tem um compromisso com um crente relapso, um crente que ama o pecado, um crente que desrespeita a palavra de Deus, os ensinos sagrados. Querido, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Amém? Vamos falar com o Pai. Amantíssimo e eterno Deus, é prazeroso ler esta imutável e gloriosa palavra, esses ensinos que não mudam. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Obrigado, meu Pai, porque a tua palavra nos mostra o caminho sobremodo excelente, o caminho da vitória, o caminho que leva aos céus, leva à presença de Deus. Livra-nos, Senhor, de acrescentar um tio ou uma vírgula, livra-nos de ensinar erradamente esta palavra, Senhor. Quantos fizeram isso no passado e pereceram, Deus, e entristeceram ao Senhor. Obrigado novamente por este momento. Abençoa os lares que recebem a tua palavra neste dia. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Amém. Querido, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a graça do nosso Senhor Jesus. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver